recurso, e os recursos passaram a ser escassos. O que era antes uma coisa infinita não é mais, né? Tem muito essa percepção. E também, associando isso à lógica do lucro infinito, né? Quando você pensa no capitalismo, o capitalismo precisa gerar lucro. E a gente está chegando num ponto, que nem o Tito falou, que existem limites planetários para a questão de transição de energia. E não tem como você pensar em lucro acima do que o planeta consegue gerar de energia, né? Então a gente está sobreexplorando nossos recursos pesqueiros. Existem vários relatos, várias pesquisas científicas demonstrando o impacto que o ser humano tem na depressão de recursos de várias espécies de interesse comercial. E isso lembrando que o Brasil, por exemplo, não é nenhum grande consumidor de pescado. Se você for analisar na Ásia, é outra realidade lá. Tanto em depressão tanto de espécies, que algumas espécies já foram extintas, tanto a diminuição dos recursos pesqueiros que tem lá, quanto em novas tecnologias que surgem para suprir essa falta, essa necessidade que a população lá tem nessa necessidade de consumo, né? E outro ponto legal é também tentar quebrar com essa falsa dicotomia do ser humano e natureza. A gente tenta separar um do outro, mas na verdade nós somos a natureza também. Nós estamos inseridos nesse fluxo, nessa troca de energia. Né? Nós geramos entropia no sistema, né? E esse excesso de entropia que a gente gera é uma das causas, se não a maior causa das mudanças climáticas, porque a gente gera mais calor e fica armazenado no planeta Terra, né? Então, eu acho que é um debate muito, muito importante da gente discutir e pensar dos nossos estoques como maneira de recurso, de energia. Como que a gente está afetando esse fluxo de energia? Por que alterar esse fluxo tem uma resposta, às vezes, que a gente não consegue entender? Porque os sistemas são complexos. E a gente também, no início da industrialização, pensava muito na lógica positivista, né? Dividir as coisas para estudar elas minuciosamente. E às vezes, quando você faz isso, você esquece de analisar todos os lados da questão e você não consegue compreender os problemas que acontecem e decorrem da sua atividade. Às vezes você justifica uma ação através de fórmulas, da análise de dados, mas você esquece de analisar o contexto todo, né? Então, acho que eu trouxe um outro lado para a questão do recurso pesqueiro, mas mostrando que ele está embutido nessa lógica que a gente está discutindo. E é tão louco esse ponto que o Igor está trazendo, do fluxo de energia, que conforme a gente está destruindo hoje os fluxos mais maiores e mais lentos, né? Então eu falei da baleia, mas pensando em tubarões, então a gente começa a dizimar os grandes predadores para comer e a gente vai descendo nessa cadeia trófica, né? Então, alguns lugares na China, por exemplo, o pessoal está fazendo receita de água viva. Não existe isso. O ser humano nunca comeu água viva. Mas a gente está chegando nesse ponto porque não tem mais peixe em alguns lugares. Então, em vez da gente entrar num racional de vamos repensar pesca, talvez incentivar a aquacultura de forma consciente e inteligente, porque não é só cultivar, né? Para suprir a demanda de proteína, e a gente pode estar discutindo até se essa demanda de proteína faz sentido, se o vegetarianismo não faz sentido, e a gente pode pensar de outras formas, mas pensando na sociedade de hoje, entrar numa ideia de que eu começo a descer na cadeia. Então, eu ainda estou com esse racional de recurso infinito. Eu não aceito que o meu recurso está acabando lá em cima, que eu já destruí lá em cima. Eu vou descendo. E é como se a natureza fosse imperdoada por estar morrendo, né? Então você está batendo numa pessoa e ela está morrendo e você continua, né? É uma coisa violenta, é uma agressão absurda. É isso que nós estamos fazendo hoje com esse fluxo de energia, essa cadeia trófica, né? Eu paro de começar. Então eu estou comendo grandes peixes, eu devorei os grandes peixes, aí eu começo a comer os peixes médios, eu devorei os peixes médios, eu começo a comer os pequenos, devorei os pequenos, começo a comer água viva agora. O que a gente vai começar a comer? Fitoplâncton, né? O que vai restar? Fazer sopa de plâncton, não vai mais ter nada. Então essa é uma grande questão que entra nessa discussão da geopolítica, né? Onde tá certo. E aí o que acontece? Geralmente os países que exploram muito os recursos, eles começam a olhar para os países que não exploram. Então, por exemplo, a Espanha veio aqui e arrebentou o nosso peixe-sapo, né? Nos primórdios dos anos 2000. Por quê? Porque eles acabaram com o peixe-sapo que era o miguari. O que é o peixe-sapo? É um peixe de fundo. Provavelmente, se você viajou na Espanha nos anos 2000 até 2012, você pagou caro se você comeu um peixe-sapo com a miguaria espanhola brasileiro, certo? E você estava arrebentando com o nosso país aqui, porque é uma pesca super predatória. Ela é dessa pesca que eu contei das grandes redes que vem destruindo tudo sem dó nem piedade, né?
Então, é uma coisa assustadora, né? Quando a gente fala de pesca, assim, você vê os vídeos e tal, é assustadora. E isso que o Igor menciona, reforçando, do fluxo de energia, é o que a gente tem que ter em consciência quando a gente vai falar de meio ambiente, né? E aí cai naquela frase que eu estava brincando com você, Léo, que é, não sou nem de direita nem de esquerda, né? Sou economista ecológico, né? Então é um racional que eu paro de pensar em dinheiro, paro de pensar em fluxo de material e começo a pensar em energia, porque a energia é o que rege as plantas, os organismos, os vivos, não, os organismos andantes, vamos dizer assim. Então a gente muda essa lógica, né? E curiosamente, aproveitando para falar de fluxo de energia, vou puxar o gancho aqui para a gente falar de um outro fluxo de energia que tem a ver com mudanças climáticas, que é a questão do carbono como um todo, né? Então, quanto a essa ideia da bomba biológica, que a gente tem um fluxo básico, que o plâncton absorve o carbono, gera oxigênio, ele vai para o zooplâncton, passeia na cadeia trófica e vai para o fundo do mar. E muitas vezes isso volta para a gente como carbono dissolvido. Esse fluxo, ele também volta para o continente, através das aves, por exemplo, que comem os bichinhos, aí elas são predadas na terra, e aí ou elas morrem, e elas entram no fluxo terrestre. Então, quando a gente pensa nessa distância, né, que nós estávamos comentando, de nós, seres viventes terrenos, assim, vamos dizer, com os oceanos, a gente esquece que parte do nosso carbono que vai para lá, através dos rios, através aqui nós humanos, né, do nosso esgoto, ele entra nesse fluxo. Aí o fitoplâncton vai lá, processa, o passarinho vai lá, come e volta para cá, né? Então, a gente exporta esse carbono e a gente pega ele de volta. Então, a partir do momento que você começa a detonar esse fluxo em algum ponto, ou em vários, que é o que nós estamos fazendo aqui quanto humanidade, a gente começa a gerar um caos, né? Um caos nesse fluxo e começa a interromper, e a natureza precisa se readaptar. E a velocidade dela não é a mesma velocidade que nós vivemos, né? Isso também entra, por exemplo, na exploração de petróleo, onde eu estou tirando carbono fechadinho, isoladinho, que a natureza foi lá, fechou, protegeu, barrou tudo, e estou botando de volta para rodar, né? Esse carbono ele não faria parte da nossa história. Porque poço de petróleo não vaza por aí. Não é uma coisa assim, opa, vazou um poço de petróleo aqui no meio da rua. Não é assim que funciona. Então, e esse carbono que está no fundo, esse petróleo que está no fundo do mar, para ele sair, teria que ter grandes movimentos tectônicos, seriam grandes eventos geológicos, né? Que demorariam para acontecer, são lentos, né? São processos nos movimentos das placas tectônicas, né? Para você ter uma ideia do que a gente está falando de movimentos das placas tectônicas, o Brasil e a África se afastam em velocidade de milímetros por ano, né? Então é uma coisa para a gente imperceptível. É mais fácil perceber a maré subindo e descendo numa praia num dia do que você perceber que você está ficando milímetros mais longe da África. Então, se você pensar que isso está acontecendo, e esse carbono todo, que é esse petróleo, que é puramente carbono, estava lá guardadinho e está voltando feito uma loucura para a nossa atmosfera, né? Para o nosso meio, a gente desbalanceou tudo, né? De uma forma caótica, não esperada, né? E que não dá tempo do sistema se reorganizar energeticamente. E aí volta no ponto que o Igor fala da entropia, né? Lembrando a entropia como conceito físico, que é essa organização do sistema, para a natureza se organizar e estar pronta para a gente, né? Então, tem essa questão, que é uma questão para a gente não esquecer, né? Então, quando a gente está aí andando de carro, tal, pondo gasolina, não é eu não falo de se culpabilizar, mas de usar de forma consciente, né? Isso vai para qualquer coisa plástica que a gente compra. Então, de forma consciente. Termos consciência que nós estamos impactando o meio, que não há jeito de não impactar, né? Mas como nós podemos, quanto pessoa, indivíduo, tá fazendo isso. Isso pode ser consumir um produto melhor, que eu sei a origem dele, porque não basta só comprar uma sacola de algodão. É comprar uma sacola de algodão que vem de um produtor e não foi um negócio que desmatou o cerrado inteiro e coisas do gênero. Então, termos consciência que nós somos seres que causamos um impacto muito grande, que para o nosso conforto de vida estamos impactando muito grande, para nós estarmos conversando via internet aqui, tem muita coisa no fluxo de energia sofrendo intervenção, nos responsabilizarmos por isso e pensarmos em usar isso de forma consciente, né? Então, quando às vezes você vê aquele seu amigo super chiita ambiental que anda com o ar-condicionado desligado do carro, você fala, pô, o cara é louco, maior calor e tá com o vidro aberto. Cara, é pouco, mas a gente vai fazendo pequenas coisas. Não precisa todo mundo andar com o ar-condicionado desligado, mas cada um vai fazendo a sua parte e a gente vai mudando isso. Porque cada um fazendo a sua parte, a gente está destruindo o planeta inteiro, né? Aos pouquinhos.
Então, se a gente aos pouquinhos vai mudando a nossa lógica devagar, a gente vai também, talvez, eu espero, porque eu acredito nisso, recuperando um pouquinho tudo que a gente destruiu. Só dentro disso ainda, pegando um gancho rapidamente, a Piauí do mês de junho, a Piauí passada, né, para quem está ouvindo a gente aí próximo do lançamento desse episódio, a edição número 165, trouxe um artigo do Kevin Berger, que tem o título de Será que Entendemos? E aí trata essa relação do ser humano com a natureza, dele não se sentir parte, né? Da gente acabar não se sentindo parte e modificar demais esse ambiente, e isso ter essa reação. Tudo isso que vocês estavam falando com relação à parte do oceano e tudo mais. E aí, trazendo o assunto coronavírus com relação aos morcegos, porque o morcego ele é imune ao coronavírus que faz parte de dentro dele por conta dele voar, né? Coisa que o ser humano não desenvolve, o ser humano não consegue voar e por isso o morcego ele sobrevive ao coronavírus. E o morcego começou a despejar o coronavírus, podemos dizer assim, na gente, a partir do momento em que a gente começa a invadir o espaço deles, eles começam a ter reações e jogam isso para o ser humano que não tem essa questão, esse genes aí da asa, do voo, e aí se infecta com isso e aí o resto é história. A gente pode ter uma pandemia vindo do oceano num dado momento? Olha, do oceano, eu não sei te dizer com certeza, mas eu acho que não só o oceano, como a Amazônia hoje é um grande potencial armazenamento de vírus ali guardado esperando para fazer a bomba igual o morcego fez com o coronavírus, né? E não estamos longe de ver um potencial, uma outra pandemia acontecendo, porque tem todo o tempo acontecendo garimpo, desmatamento, pecuária nessas áreas desmatadas. Tem muitos animais que vivem ali na Amazônia que podem estar armazenando vírus que podem ser potenciais de uma nova pandemia. Para o oceano, eu não sei de nenhum organismo que tenha essa carga viral armazenada, mas eu não descarto a possibilidade. Não sei se o Tito conhece de algum também. Acho que neste caso, viu, Paulo, talvez, e aqui a gente está falando um pouco como um leigo, né, mas talvez, leigo assim, no sentido de não somos epidemiologistas ou estudamos vírus nos oceanos, né? Os oceanos têm muitos vírus, muitas bactérias, muitas, é um negócio insano, mas quanto elas prejudicarem o ser humano em questão de saúde, a gente só sabe as básicas, do que a gente tem conhecimento, e como a gente começou o episódio, né, nós não temos muito conhecimento sobre os oceanos, então como é que a gente vai falar sobre uma coisa dessa, né? Fica difícil. Mas um ponto que é importante a gente falar, que uma questão de segurança alimentar, né, tá complicada hoje nos oceanos, né, principalmente na parte de pesca, né, a gente está depreciando cada vez mais os estoques, como o Igor falou, e depreciar é destruir mesmo, né. Então, a tendência é a gente estar pegando organismos mais fracos, menores, é cada vez maior. Então, vamos supor que isso fosse uma possibilidade. Num outro lado, e aí um outro tipo de vírus, vamos chamar assim, outros dois tipos de vírus que a gente pode falar que vem do oceano, é o vírus do plástico, do microplástico, que é um tema que eu vou deixar o Igor responder, né? Eu não vou nem me tocar nele para não atrapalhar. E a parte do que nós estamos despejando nos oceanos em quesito de esgoto. E o que eu quero dizer com isso? Bom, todo mundo dá descarga na sua privada, depois de fazer suas necessidades, né? E você toma medicamentos, eventualmente, e você come comida ultraprocessada, eventualmente, e isso tá cheio de porcaria, né? E quando eu falo porcaria, é cheio de compostos químicos complexos que não fazem parte da natureza, né? E o que acontece com essa galera? Vai pro esgoto. Você dá descarga, você nem sabe o que vai acontecer com isso. Você dá descarga, ele vai, né? Aí geralmente ele vai pro rio, né? E o rio termina onde? Todo mundo estudou isso em geografia, o rio termina no mar. Então, no fim do dia, pode ser que daqui 30 minutos ou 30 anos, aquilo que você despejou vai para o mar. O mar é o fim, né? Na ideia de energia também, é o alto para o baixo, né? Que a gente estudou na física, a energia potencial e a cinética, né? A bolinha sempre desce a montanha, né? Então, o oceano está mais baixo que tudo. Então, sempre vai para lá. E aí, o que isso implica? Implica que aquele antidepressivo que você tomou, aquele anticoncepcional que as mulheres acabam tomando, e pelo amor de Deus, a gente não está aqui falando para as pessoas não tomarem antidepressivo e não tomarem anticoncepcional se precisam, tá?
deixando bem claro isso. Mas é de novo a gente lembrar a nossa responsabilidade, né? Isso está indo para os oceanos. Aí você fala, o que isso importa? Bom, importa que